Muito boa noite aos alunos do primeiro ano. Venho aqui hoje trazer para vocês a resolução das atividades da última aula, da nossa apostila de física, número 2, página 23 e 24. Entendeu? Vamos lá então responder. Creio que algumas atividades que dá até para vocês resolver essa ajuda no simulado. Entendeu? Vamos lá. Grande parte das atividades ajuda no simulado. Primeira atividade, ele fala bem assim: a partir da borda de uma mesa de uma altura 80 centímetros, lança-se horizontal duas pequenas esferas, A e B, que cumprem até o solo os alcances indicados nas figuras seguintes. Considere gravidade de 10 metros por segundo quadrado e despreze a resistência do ar. Gente, a altura da mesa nós já temos, que ela é 80 centímetros. Uma bola atingiu 1,2 m e a outra atingiu 2,4 m. Essa diferença é em questão de velocidade. Pense bem, essa diferença é questão de velocidade. O tempo, ele é o mesmo, tanto para a bola A como para a bola B. Entendeu? O problema é a velocidade. Então, um atingiu um espaço maior devido à velocidade. Por que o tempo é o mesmo? Porque elas vão cair da mesma altura. E a gravidade, aquela força de atração é a mesma. A única diferença que temos aí é a velocidade. Uma tem uma velocidade maior do que a outra. Entendeu? A única coisa que vai diferenciar delas é assim. Então, pensando, o tempo de A e o tempo de B é o mesmo. Porque nós temos a mesma altura e a mesma gravidade. Porque a altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Qual que é a minha altura aqui? 80 centímetros. Qual que é a gravidade? É 10. Então o tempo vai ser o mesmo. Então vamos ver como é que vai ficar a primeira atividade? Então vamos lá. A altura é igual a gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Se a altura é 80 centímetros, é igual a gravidade, que é 10, vezes tempo dividido por 2. 10 vezes t ao quadrado é 10t ao quadrado. 2 vezes 0,8, dá 1,6. Tá? Tem um errinho aqui. Então dá 1,6. 1,6, inverte os lados. 10 está aqui multiplicando, passa dividindo. 1,6 dividido para 10 dá 0,6. Esse 2 elevado ao tempo aqui passa como raiz. Raiz de 0,6 é 0,4. Então, a atividade aqui, qual que é a minha altura? 0,4. Entendeu? Quer dizer, minha altura não. O meu tempo, 0,4 segundos. 0,4 segundos. Entendeu? Que é o que o meu tempo. Agora, ou seja, isso aqui pagar. O que eu vou fazer agora? Vou descobrir na letra B. O módulo de velocidade. Como eu falei para vocês, o tempo é o mesmo. O tempo de A é mesmo, o tempo de B é mesmo. A velocidade é diferente. Qual que é a fórmula de velocidade? Velocidade é igual a distância que foi percorrida, é igual a distância dividido pelo tempo. Ou seja, eu vou pegar 1,2 e dividir para 0,8, ou pelo tempo, desculpa, que é 0,4, e vou pegar 2,4 e dividir para 0,4. Agora, a velocidade, como falei, ela é diferente. Então, vamos lá. Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Do tempo A, da imagem A, que é essa imagem aqui, eu tenho uma distância de 1,2 e o tempo de 4, 0,4. Então eu tenho 1,2 dividido para 0,4, dá 3 metros por segundo. Já o segundo, a distância de B é 2,4
dividido para 0,4, 2,4, dividido para o tempo que encontrei de 0,4. Vou ter 6 metros por segundo a minha velocidade. Ok? Muito bem, acho que compreendido isso aí. Vamos para a segunda atividade. A figura a seguir mostra uma escala de velocidade V adquirida por uma bola T. Vamos lembrar daquela questão do meu gráfico eixo Y, eixo X. Vamos lembrar. Segundos após ocorre seu disparo. Disparou. Horizontal da janela de um prédio. Adote gravidade igual a 10 e despreze a resistência do ar. Beleza. Gravidade igual a 10. Entendeu? A cada um quadrinho desse aqui, ele percorre 5 metros por segundo. Então, no eixo X, ele percorreu 5, 10. No eixo Y, ele percorreu 5, 10, 15, 20. Eixo X, 5, 10. Eixo Y, 5, 10, 15, 20. Vamos lá. Pensando. O que ele me pede? O problema me pede. Primeiro, a intensidade e a velocidade no tempo zero. Com que a bola foi lançada da janela. A bola, então, a intensidade da bola no tempo zero. V inicial. A intensidade no V inicial que a bola foi lançada. Atividade número 2. Vamos lá. Como falei para vocês, aqui é X e aqui é Y. Então, decompondo a velocidade, tem-se dois componentes horizontal. Entendeu? 1, 2. Então, a velocidade inicial, ela é 10. Que é baseada em X. É baseada em X, a velocidade inicial. No eixo X. Então, a velocidade inicial é 10. Entendeu? Esse 20 aqui está aqui, mas a resposta é essa daqui. Eu só coloquei o 20 aqui porque aqui eu tenho no eixo Y 20. Mas eu não há uma necessidade dele ter aqui. Só basta eu saber que é 10. A velocidade inicial. Como a bola é lançada da janela, sua velocidade é a gravidade. A velocidade de um corpo, quando eu libero ele, quando eu lanço ele numa janela, que ele pediu para eu desprezar a resistência, qual que é a velocidade de atração de qualquer objeto se eu solto ele pela altura? É a gravidade. É a força gravitacional. Então a velocidade, não importa o objeto, se o objeto é uma pena, se ele é 1000 kg de chumbo, é a mesma. Se eu desprezei toda e qualquer resistência, a velocidade nada mais é do que a gravidade, 10 metros por segundo. Ok? Ela está no meu eixo X. Compreendido o que é a velocidade? Não tem resistência. A velocidade de qualquer objeto lançado é a gravidade. Letra B. O que pede a minha letra B? O tempo decorrido. Pessoal, o tempo decorrido já é diferente. Vamos analisar lá o gráfico lá novamente. Se a gravidade, eu lancei qualquer objeto, a velocidade e a gravidade é mesmo ao tempo. O tempo é até ele atingir aqui. Então, o tempo, o que eu vou considerar de velocidade para o tempo? O eixo Y. 1, 2, 3, 4. Por que eu vou considerar o eixo Y? Porque o final dele respeita o eixo Y. Ele passa por todos esses pontos. Então, vamos lá.
Então, velocidade igual a gravidade vezes tempo. Se a velocidade de y é 20, a gravidade é 10, o tempo eu vou ter de 2 segundos. O tempo eu vou ter de 2 segundos, que é onde parou, final. A letra C, ele pede a altura descida pela bola. Altura descida pela bola. A fórmula de altura, como nós vimos na atividade número 1, é altura é igual a gravidade vezes tempo dividido para 2. Não encontramos um tempo de 2 segundos? Não encontramos um tempo aqui de 2 segundos? Então, ele quer saber a altura. A altura é igual a gravidade dividido por 2 vezes tempo ao quadrado. Então, a altura é igual a gravidade dividido para 2, 10 dividido para 2, vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 10 dividido para 2 dá 5, 5 vezes 4, 20 metros. Essa é a minha altura. A distância D em que se afastou do prédio. Opa, se afastou do prédio, então agora eu vou pegar o eixo Y, X. Olha bem, ó. Afastou. Afastou. Vou pegar o eixo X. Distância, vou pegar o eixo Y, porque ele vai em direção ao eixo Y. Afastou o eixo X. Então, a distância que se afastou do prédio, entendeu? Agora, vamos fazer o quê? Distância é igual a velocidade dx vezes tempo. Qual que foi a velocidade de x? Vamos ver qual foi a velocidade de x que nós encontramos? Velocidade de x, na letra A, encontramos 10 metros por segundo, que é a velocidade da gravidade. Então, como que nós vamos fazer? Distância é igual a velocidade de x vezes o tempo, que é o mesmo, 2 segundos. 10 vezes 2, 20 metros. Essa é a distância D em que se afastou do prédio. Outra atividade. Ao bater um tiro de meta, um goleiro imprime a bola a uma velocidade módulo 20 metros por segundo, velocidade inicial, inclinada de um ângulo Q com horizontal, tal que o seno de seno é 0,8 e cosseno 0,6. Me deu já o valor de seno e cosseno. Não preciso procurar. Admita que no local a resistência do ar seja desprezível e a dó de gravidade é igual a 10. Vamos lá. Tá. Suponha que a bola retorne ao solo sem ser interceptada por qualquer jogador. Admite sua altura. Entendeu? Determine sua altura. Desculpa. Então, vamos analisar lá o desenho lá. Chutou a bola, a altura que ela pegou, ninguém tocou nela, até ela tocar o chão novamente. Entendeu? Chutou a bola, a altura que ela pegou, ninguém tocou nela, até ela tocar no chão novamente. Gente, para esse cálculo é necessário se obter inicialmente o componente vetorial inicial, ou seja, a velocidade do eixo Y. A velocidade do eixo Y, entendeu? É o que eu tenho que encontrar. E na hora que eu estou falando Y, eu estou falando em seno. Na hora que eu estou falando em X, eu estou falando em cosseno. Vamos me compreender? Na hora que eu estou falando em Y, eu estou falando em seno. X, cosseno. Vamos pensar. Vamos pensar. Então, eu tenho lá. Número 3.
velocidade inicial de y é igual a velocidade inicial vezes seno. Qual que é o valor de seno que ele me deu? Qual que é a velocidade inicial que o problema me deu lá? O problema me deu uma velocidade inicial. Vamos lá olhar os detalhes? Ele me deu 25. E ele me deu o seno 0,8. Simples. 25 vezes 0,8, 20 metros por segundo. Já respondi a atividade A? Não. Eu encontrei a velocidade inicial de seno. Ele quer saber a altura máxima. Ao se lembrar de que no final da subida a velocidade vertical da bola se anula, é possível determinar sua altura máxima com a equação de Torricelli. Lembra da equação de Torricelli? Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes altura. Então vamos analisar lá. Qual que é a minha velocidade final? Se eu cheguei no ponto zero, se eu parei, estacionei, minha velocidade final é zero. Zero ao quadrado é zero. Minha velocidade inicial, encontrei quantos? 20. Menos 2 vezes gravidade, que é 10, e a altura que eu estou procurando. Ou seja, elimino o zero aqui. O que me sobrou? 2 vezes 10 é 20. 20H é igual a 400. 400 dividido para 20 dá 20 metros. Essa é a minha altura. Agora sim encontrei minha altura. O que pede a atividade B, a letra B? A letra B pede a velocidade do ápice do voo. Ou seja, no ponto mais alto do voo, no parabólico, a velocidade da bola é horizontal. Isso é, corresponde à componente horizontal de sua velocidade inicial. Então ele quer saber a velocidade no ponto mais alto do voo. Então, se velocidade é igual a velocidade inicial de x, então nós vamos usar a forma velocidade de x, vamos analisar lá. Velocidade inicial de x é igual a velocidade vezes cosseno. Por que eu estou usando cosseno? Porque eu estou trabalhando o eixo x. Velocidade inicial de x é igual a 25, que é a minha velocidade que o problema dá, vezes 0,5, que é 15 metros por segundo. A velocidade que ele atinge no ponto mais alto. Vamos lá para a letra C. O que a letra C me pede? O tempo total do voo. Como que eu vou encontrar o tempo total do voo? Vamos pensar? Deixa eu mandar aqui para baixo. Antes de... Vai lá. O tempo total do voo, calculando o tempo de subida, nós vamos ter o quê? O que nós vamos ter? Velocidade de y é igual a velocidade inicial de y menos gravidade vezes tempo. Ou seja, se a velocidade inicial de y é zero, então eu tenho 20 menos 10t. 10t é igual a 20. 20 dividido para 10 é igual a 2 segundos. Esse é o tempo. Terminamos? Não. Como a altura da subida é a mesma de descida, o tempo de subida é igual ao de descida. Ou seja, ele subiu 2 segundos, ele desce 2 segundos. Podia colocar a mesma coisa. Jogou o objeto, subiu 4 segundos, ele vai descer 4 segundos. O que eu podia colocar? Somente dobrar aqui, mas existe um cálculo. Tempo é igual a 2
vezes raiz de 2 vezes a altura dividido por gravidade. Tempo é igual a 2. Esse daqui é um T. Então, o tempo final é igual ao meu tempo de subida vezes... Deixa eu colocar esses dois aqui. Vezes raiz de 2 vezes a altura dele. Então, tem 2. 2 vezes 2 dá 40. 40 dividido para 10 dá 4. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4 segundos. Ok? Vamos lá. Letra D. Seu alcance horizontal. Quanto que ele alcançou? O alcance horizontal representa o deslocamento total do movimento horizontal uniforme, onde ela atingiu. A distância. Distância é igual à velocidade inicial de x, porque ele vai no eixo x vezes tempo. Vamos lá ver a imagem? No eixo x, a distância vai... Vamos pensar lá. A distância vai todo esse eixo x. O alcance horizontal representado. O deslocamento total do movimento horizontal. Todo o movimento. Vamos lá. Como que eu vou calcular a distância? Distância é igual a velocidade inicial vezes tempo. Então tem lá. Qual que é a minha velocidade inicial? 15 metros por segundo. Ok? Lá na letra B. Eu tenho essa resposta. Qual que é o meu tempo? 4 segundos. Acabei de encontrar aqui o tempo total. 15 vezes 4, 60 metros. Esse é o resultado da distância total. Atividade 4, eu não tinha passado para vocês, mas já vou responder. Um canhão dispara projéteis com velocidade de 200 metros por segundo, velocidade inicial, no solo horizontal. Considere que no local dos disparos a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e dispersa a resistência do ar. Qual o ângulo de disparo que permite o maior alcance? Gente, se eu disparo um objeto para cima, ele cai. Se eu disparo um objeto muito inclinado a, por exemplo assim, 60 graus, ele vai gastar muita energia para subir. Qual que é o ângulo mais ideal para ele percorrer um caminho grande e cair? Professor, se você quer parar bem próximo, ele vai cair logo. Não tem aquele pensamento que eu vou subir, a distância que eu conseguir subindo, eu vou conseguir descendo. A distância que eu conseguir subindo, eu vou conseguir a mesma distância descendo. É simples. Então, qual seria o ângulo mais ideal de uma figura? Vamos imaginar? Tá a figura aqui. Se ele anda para cá, olha bem, ó, ele atingiu aqui, ele pode atingir aqui, ó. Ele vai cair o mesmo ângulo. Se eu colocar aqui 10, lembra, se eu colocar 15 aqui, eu tenho que colocar 15 aqui. 15 segundos. Então a melhor distância é aqui, ó. E ele vai ter o mesmo ângulo. Então, ou seja, o ângulo de 45 graus. Letra A. Qual é o maior alcance horizontal em quilômetros que o projétil disparado por esse canhão pode atingir? Um pouquinho. É?
Qual a distância, qual o maior alcance horizontal em quilômetros que um projétil disparado por esse canhão pode atingir? Então vamos lá. Distância é igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por gravidade. Qual que é a velocidade inicial que ele me deu lá? Não foi 200 metros por segundo? Ao quadrado dá 40 mil, dividido por 10, que vai dar 4.000 metros. Ou seja, transformado, D é igual a 4 km. Última questão, número 5. A figura a seguir mostra a trajetória parabólica de um jato d'água disparado do solo segundo um ângulo de 30 graus em operação de combate a incêndio localizado no apartamento a 5 metros do solo. Então, deu um jato, eu disparei aqui para apagar um fogo de um apartamento. Ok, vamos pensar lá. Sabendo que o jato d'água entra no apartamento horizontalmente e adotando-se gravidade igual a 10, pede-se a velocidade inicial com que a água sai da mangueira. Como que eu vou saber fazer isso daí? Olha, como que eu vou saber como que eu vou saber faz. Beleza, esqueça disso aí, moçada. Fórmulazinha simples. Vamos mexer com Torricelli. Gente, a altura do apartamento é 5 metros. Corresponde à altura máxima atingida pela água. Pois sua velocidade nessa altura tem direção horizontal. Então, nós vamos usar a equação de Torricelli para o movimento uniforme vertical. Então, nós vamos ter o quê? Velocidade final é igual a velocidade inicial elevado a 2, menos 2 vezes a gravidade vezes a altura. Qual que é a minha velocidade final? Ele vai atingir 0. Parou, a água parou ali. Qual que é a minha velocidade inicial? Entendeu? Que eu vou ter. Vamos pensar. Qual que é? Eu não tenho a velocidade inicial, tá bom? Menos 2 vezes a gravidade, vezes a altura que é 5 metros. Como eu não tenho a velocidade inicial de que é 0, eu passo para o outro lado, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 5 dá 100. Ou seja, terminou aqui? Não. Passo raiz de 100, 10 metros por segundo. Tá. 10 metros por segundo, minha velocidade inicial. Beleza, continuando. Mas eu tenho um ângulo de 30 graus. Velocidade inicial é igual a velocidade inicial vezes seno de 30 graus. Se minha velocidade inicial de y é 10, é igual a minha velocidade de y é 10, velocidade inicial vezes 0,5, que é o valor dos 130 graus. Velocidade inicial é igual a 10 dividido para 0,5, que é 20 metros por segundo. Essa será a minha velocidade onde a água vai sair da mangueira. No ângulo de 30 graus. Vamos lá. Letra B. Última questão. A distância entre o lado da mangueira e o prédio. Distância é igual a velocidade. Se eu estou trabalhando distância, estou trabalhando o eixo x. Então, velocidade x vezes tempo. O que é a velocidade x? Eu vou trabalhar o cosseno. Então, vamos lá. Distância é igual a velocidade de x vezes cosseno vezes velocidade de y dividido por gravidade. Distância é igual a 20 vezes o cosseno de 30 é raiz
de 2 sobre 3 vezes 10 elevado a 10. Que eu vou conseguir distância igual a 10 vezes raiz de 3. Ok? Finalizando todas as atividades até a página 24. Então, fique com Deus. Até a próxima aula.